Você sabe quais são os elementos que compõem um site? Logo de cara a gente lembra de textos, imagens, talvez vídeos, mas nessa aula de hoje vocês vão ver que a composição de um site, o layout de um site, ele vai bem além disso. Então a gente vai começar a ver os tipos de mídia, que não é nada mais, nada menos do que texto, imagem, áudio, animações, vídeos. Além desses elementos, a gente encontra também cores, formas e formatos, é possível aplicar filtros, efeitos e tudo isso a gente vai conseguir por meio de alguma ferramenta, de um software específico especializado para isso. E antes da gente continuar, lembra sempre que enquanto a gente estiver falando de design, layouts e afins, o conceito de menos é mais é bem importante. Vamos começar falando então de multimídia, que basicamente essa palavra nos remete a muitas mídias, muitos tipos de mídia. Uma mídia é algo que veicula uma informação, né? Então pode ser texto, imagens, igual aqueles elementos que eu disse anteriormente. E eu trouxe uma definição bem legal, que é a técnica para apresentação de informações que recorre simultaneamente a diversos meios de comunicação, mesclando texto, som, imagens fixas e animadas, que podem ser, no caso aqui, os vídeos. Então, é uma maneira da gente representar, né, uma informação, transmitir uma informação, só que não como eu estou fazendo agora, por um áudio, né, falando algo, e sim por vários outros meios, várias outras mídias. E todo site ele é composto por muitas mídias. Dificilmente vocês vão encontrar um site hoje que tem só texto. No mínimo ele vai ter mais uma imagem. E hoje a gente consegue encontrar, na verdade, muito além disso. O primeiro elemento que a gente vai ver é o texto, né? E o texto, basicamente, ele é estudado por meio da sua forma, ou seja, a tipografia. A tipografia é a arte e o processo de criação na composição e impressão de um texto. Então, tanto no momento de eu criar quanto imprimir, né, esse texto, físico ou digitalmente. Assim como no design gráfico em geral, o objetivo principal da tipografia é dar origem estrutural e forma à comunicação escrita. E hoje a gente tem vários tipos de texto. E a tipografia basicamente é representada por meio de três formas. Na verdade existem vários outros, mas os três mais conhecidos é o tipo serifado, né, a fonte com serifa, que aqui tem um exemplo. Existem também as fontes sem serifa, tá? E as fontes cursivas. Tá? Então, basicamente, a fonte serifa é essa que tem esses detalhezinhos, né? Então, aqui no S, por exemplo, tem um puxadinho. A gente vai ver melhor aqui, né, na anatomia de uma fonte. A sem serifa, ela não tem a serifa, ou seja, ela tem cortes mais secos, é uma fonte mais clean. E a cursiva, ela imita a escrita, né? A nossa letra de forma, a nossa letra de mão, quer dizer, né? Bom, e um texto ele pode ser aplicado, né, no design de diversas maneiras, de vários tipos. Então existe o texto básico, né, formado por letras e números, os caracteres. Né? A gente pode ter também hipertextos, que são textos linkáveis. Numa página HTML isso acontece muito. Então sempre quando a gente tem algo que a gente pode clicar em uma tela, né, em uma página, a gente pode dizer ou chamar isso de um hiperlink. Né? Então, os hipertextos servem para servir de links para outras páginas. Um texto de parágrafo é mais ou menos semelhante a esse. Né? Então, aqui eu tenho um parágrafo com uma quantidade até grande aí de texto, ou seja, parágrafos. Então, em um jornal, aquelas colunas, né, onde se encontram a maior parte do texto, são textos de parágrafo. Já o texto artístico é um texto mais curto. Normalmente é utilizado para uma logo, um título de um artigo de um jornal, por exemplo. E essa fonte, né, esse texto que está aplicado ali, ele não está cru, né? Ele possui alguma modificação que acaba o tornando como um texto artístico. Se vocês lembrarem aí da logo da Coca-Cola, por exemplo, aquilo é um texto artístico.
né, uma fonte diferente, uma fonte específica, modificada graficamente. E para a gente entender melhor, né, até mesmo o que é serifa, sem serifa e tal, a gente precisa entender um pouquinho da anatomia das fontes. Então aqui eu tenho um texto, tipografia, né, que está escrito numa fonte Times New Roman, que é uma fonte serifada, né? Então, para a gente poder contemplar a maior parte aí dos elementos da anatomia de uma fonte, essa é uma boa fonte. Então, além, né, do que a gente vê, a gente pode encontrar em uma fonte elementos como barras, hastes, a própria serifa. Tá vendo que o i, basicamente, a gente escreve como? Faz um risquinho e um pontinho em cima. Só que aqui tem um puxadinho para cá, um puxadinho aqui embaixo, né? Então isso caracteriza como sendo serifa. A serifa não está sendo representada em todas as letras. Por exemplo, aqui no T a gente pode ver a serifa aqui e aqui. No P a serifa está aqui e aqui. Então cada letra dessa, né, essa imagem representa um elemento aí que pode compor a anatomia de uma fonte. Então o P aqui ele tem uma barriga, o O ele tem uma espinha, né, que basicamente liga essa parte com essa. O G aqui tem uma orelha. O R ele mostra aqui como é uma incisão, né, tá juntando dois elementos. O G tem um loop. O A tem aqui um olho, um ombro. É como se fosse uma anatomia mesmo, né, as partes do corpo. E toda fonte ela possui, se vocês analisarem dessa linha até essa linha aqui, ela tem um local onde se concentra a maior parte, né, da fonte aqui, do texto. Tem um pouquinho que excede e um pouquinho também aqui inferior, né? Se a gente for analisar, essa fonte ela está escrita sobre uma linha base, que é essa linha que sustenta todo o meu texto, a linha base. A gente tem também a altura dessa linha, então vai da linha base, dessa fonte, né? Vai da linha base até a altura. E, além disso, a gente tem também algumas letras aí, né, que extrapolam essa linha base para baixo. Então, a gente tem aí um pedaço dessa fonte descendente. E do mesmo jeito, a gente tem alguns elementos da fonte que ultrapassa aí a altura, né, que são os elementos que passam aqui a ser ascendentes. Então, são detalhes, mas quando você vai criar uma logo, por exemplo, uma logo tipográfica, que é igual a da Coca, que eu acabei de falar, que é só formada por um texto artístico, é interessante pensar nessas coisas. Pode ser que tenha uma logo que não vá bem com elementos descendentes, porque eu preciso escrever alguma coisa aqui embaixo, tá? Do mesmo jeito, o ascendente, eu preciso verificar se tal fonte fica bem do modo cursivo, e entre outras coisas. Daria para a gente ficar uma aula toda falando de textos, tipografia, logos tipográficos, mas só com isso já dá para ter uma ideia bem interessante aí do elemento texto. O elemento texto é um dos mais usados para comunicar informações, mas não é o único. Outro elemento bastante utilizado para a gente comunicar mensagens, né, comunicar informações, são as imagens. E a imagem não é nada mais nada menos do que a representação, reprodução ou imitação da forma de uma pessoa, de um objeto ou de algum elemento, certo? Aqui do lado esquerdo a gente tem alguns elementos, alguns exemplos que se encaixam nesses tipos que eu coloquei aqui. Então a gente tem imagens do tipo figurativa. Esse quadro da Mona Lisa tomando um chopinho aqui é um exemplo de imagem figurativa, porque tem uma figura. A gente consegue identificar a Mona Lisa, o copo de chopp, a espuma do chopp, que até fez um bigodinho nela. Então a gente consegue entender todas as figuras, a representação dessa imagem, do que consta nessa imagem. De outra forma, a gente tem imagens abstratas, que é representada por esse quadro aqui. A gente consegue ver, entender, enxerga, distingue todas as cores, porém a gente não consegue encontrar uma figura única, né? Pode ser que eu esteja vendo uma figura e cada um de vocês esteja vendo outras figuras, né? Pode ser que alguém esteja vendo aqui uma borboleta, pode ser que alguém esteja vendo uma cidade e várias outras coisas. Então é algo abstrato, cada um vai ter o seu entendimento, a sua interpretação dessa imagem. E a gente também pode ter imagens geométricas,
Aqui eu tenho uma estrela, né? Mas como geométrica, entenda um quadrado, um círculo, uma elipse. Esse aqui seria mais um polígono, né? Uma forma criada por vários pontos. E um gráfico, né? Uma imagem gráfica, ela pode ser dividida em dois tipos, bitmap e vetorial. E essas imagens para o designer, né, esses tipos de gráficos para um designer faz toda a diferença. É muito importante entender a diferença entre esses dois elementos. Bitmap normalmente é uma imagem formada por bits mapeados. O que é o bit? Todo mundo deve saber que uma imagem, vou pegar essa estrela aqui como exemplo, ela é formada por vários pontos, que são os pixels, né? O pixel é a menor unidade de uma imagem, assim como o bit é a menor unidade, né, da computação. Então, bitmap, a gente tem uma imagem composta por bits mapeados, ou seja, cada pixelzinho, cada ponto dessa imagem está fixo naquele lugar. Então, por exemplo, se eu pegar essa imagem aqui e começar a ampliar ela, né, vocês vão começar a ver aqueles quadradinhos, né? Esses pixels vão aumentar de tamanho também e a gente vai conseguir ver esses pixels melhor. E aí a imagem parece que está pixelizada, né? Toda quadriculada, com uma resolução ruim. Então, a imagem bitmap ela não permite muitas alterações. Eu não consigo expandir o seu tamanho. Já uma imagem gráfica, né, do tipo vetorial, eu consigo. Por quê? Ela não é formada por bits, por pixels? É sim, tá? Todas as imagens são formadas por pixels. Só que na imagem vetorial, esses pixels, eles se organizam na imagem, porém eles não têm um lugar fixo. Então, no caso dessa imagem, né, que está com uma resolução melhor, que é um exemplo de imagem vetorial, caso eu pegue essa imagem e comece a esticar, a expandir o seu tamanho, os pixels, ao invés de aumentar de tamanho, eles vão aumentar em quantidade. Então, eu vou ter mais pixels na mesma imagem, só que menores. Então, quanto menor um pixel, menos eu consigo visualizar, né? Então, eu não vou ter esse mesmo efeito, o efeito dessa imagem aqui, que seria um exemplo de bitmap. Então, bitmap, os bits estão mapeados e caso eu amplie a imagem, os bits aumentam também e eu consigo vê-los. E eu vendo os bits de uma imagem, a imagem fica assim, toda quadriculada. Já na imagem vetorial, conforme eu vou aumentando essa imagem, ela vai aumentando a quantidade de pixels. E quanto mais pixels, eu consigo tê-los menores, em tamanhos pequenos. E quanto menor o pixel menos eu consigo visualizá-lo individualmente. Tá? Então, normalmente a gente opta por trabalhar com imagens vetoriais. A gente tem um controle um pouco maior dessas imagens. Áudio não é algo muito utilizado em sites, né? Talvez um podcast, algum áudio que seja encontrado nesse site, mas os sites são mais visuais. Mas, basicamente, o áudio é uma técnica de transmissão, recepção e reprodução de sons. Então, a gente pode reproduzir um som, né, aí, ou os tipos, né, de áudio que a gente tem a fala, as notas musicais, sons, ruídos. Então, não vou entrar em muito detalhe a respeito de áudio, porque é um dos elementos que a gente menos utiliza isoladamente num site, mas o áudio ele é bem importante para um vídeo, por exemplo. Animação. Então, a animação é a técnica, né, de reproduzir a ilusão de movimento a partir de imagens fixas vistas em rápida sequência, por meio de dispositivo mecânico, óptico, eletrônico, etc. Então, uma animação não é nada mais, nada menos do que uma sequência de imagens sendo vistas rapidamente. Né? Então, por exemplo, aqui tem um GIF animado, esse do John Travolta, vocês já devem ter visto algumas vezes por aí. E o que é esse GIF? Uma sequência de imagens. Eles colocam essas imagens lado a lado em um software e põem para reproduzir isso rapidamente. Quando a gente vê essas imagens, né, numa sequência mais rápida, a gente tem a impressão de que é um vídeo, né, uma animação, na verdade. Aqui embaixo tem um exemplo bem legal. As primeiras animações, os primeiros desenhos animados, eles eram feitos dessa forma.
um desenhista, um ilustrador fazia um desenho em várias, o mesmo desenho em várias folhas, só que de um bloquinho, né? Mas em cada folha ele fazia esse desenho um pouco diferente. E conforme você folheava essas folhas, o seu olho não conseguia ver cada imagem separadamente. E ele acabava vendo um movimento. Então hoje a gente tem, né, animações aí em GIFs. Normalmente isso é feito por uma sequência de imagens. E hoje a gente tem aí, né, então, do mais arcaico ao mais moderno, né, que são os gráficos, as animações 3D, que hoje a gente pode ver em vários filmes e entre outros jogos, né? E o vídeo é bem parecido com uma animação, só que ele possui mais recursos, né? Então, a vídeo é uma técnica de reprodução eletrônica de imagens e movimentos. É mais ou menos um GIF, imagens e movimento. Conjunto de dispositivos que reproduzem a imagem transmitida. Se a gente analisar aqui, a gente tem várias fotos, né, de um jogador de tênis fazendo um saque. Se a gente olhar isso aqui, colocar isso num software de edição de vídeos e visualizá-las todas rapidamente, a gente vai ter a ideia de que isso é uma animação, até mesmo um vídeo, né? Então, que diferença tem a animação de um vídeo? A animação é só o ato do movimento, da intercalação das imagens. O vídeo ele já pode ser composto por efeitos, transições, som, entre outras coisas. Então, os tipos aí de vídeo, né, basicamente também é uma imagem, são imagens, né, em movimento. Um conceito bem interessante do vídeo são os frames. Então, um frame é um instante do vídeo. E cada uma dessas imagens aqui está em um instante do vídeo, tá? Ou seja, cada imagem dessa está em um frame. Quando a gente visualiza esses frames rapidamente numa sequência, a gente tem a ideia de estar vendo um vídeo, uma animação. E o mais interessante do vídeo é que ele combina outras mídias. Então, em um vídeo, eu posso ter várias imagens, posso ter um vídeo, eu posso ter um áudio, eu posso ter textos, né, como legendas, uma transição. Então, o vídeo, né, acho que seria a mídia, entre todas essas outras mídias, a mais completa. Aqui a gente tem um print de uma timeline de um editor de vídeos. Então aqui tem um tempo, cada elementozinho desse aqui é um frame, e se vocês analisarem, nesse frame tem essa imagem, nesse frame tem essa imagem, nesses frames aqui, né, desse intervalo daqui até aqui, não tem nada, pode ser uma transição, um efeito, tanto é que até muda o áudio, né? Essas camadas aqui é do áudio, então aqui tem um áudio, aqui tem outro áudio que deve ser de uma transição. Então se a gente analisar, basicamente a gente vai moldando o que a gente quer em cada frame. Aqui tá vendo, já vem para um outro vídeo com uma transição, outro áudio. E combinando todas essas outras mídias, a gente tem um vídeo.